Salve Maria, povo de Deus, graça e paz, como é que vocês estão? Alegria estar aqui com vocês hoje para esta live de apologética, que é uma defesa da fé. Gostaria só que vocês interagissem nos comentários, porque Cris e eu, agora a gente teve um probleminha, eu acredito que com a internet, não sei porquê, eu consegui entrar e quando eu assistia ela, quando eu entrava ela ficava travada, quando eu saía ela estava rodando, né? Ela estava tranquila. E eu não entendi o que estava acontecendo, ela ligou para mim, a gente conversou, decidimos que eu fizesse sozinho aqui no perfil. Então eu gostaria que vocês interagissem nos comentários para eu saber como é que tá, se vocês estão me ouvindo bem, se está funcionando, se está travando, se não está, porque eu não sei o que está acontecendo com a internet mesmo. Realmente não sei, mas espero que dê tudo certo, espero que tudo siga conforme o plano de Deus, a vontade de Deus para essa noite de formação, essa noite de estudo sobre a Virgem Maria, tá certo? Então sejam bem abertos aí nos comentários quais estão sendo as impressões de vocês a respeito dessa live. Marina disse que estão me ouvindo bem, ótimo, né? Então já tem algumas pessoas já que estão entrando. Compartilhem também essa live para quem você deseja que assista, né? Lembrando que esta é uma live de formação a respeito da Virgem Maria. Nós iremos trabalhar aqui os dogmas marianos, a fé da igreja a respeito da Virgem Maria. Então, se tem aquela pessoa que você conhece, que precisa aprender mais sobre a Virgem Maria, precisa conhecer melhor nossa mãezinha, Mãe de Jesus, manda para essa pessoa, para que essa pessoa assista e também acompanhe conosco e tenha uma noite de formação, uma noite de catequização, uma noite de aprendizado muito proveitosa, tá certo? Então vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, meus irmãos, primeiramente eu convido você a pegar o seu caderninho, né? E bora estudar, bora trabalhar, bora fazer uma noite bem proveitosa. Então, eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu me chamo Christian Davidson, sou seminarista da Arquidiocese de Maceió. Estou no segundo ano de filosofia aqui no seminário aqui em Maceió e já fiz algumas lives, comecei a fazer algumas lives nesse período de pandemia, fiz algumas lives com a Cris aqui pela fé, né? Então já tenho uma amizade com ela e a gente iniciou, depois de uma série de lives, a gente iniciou uma nova série que era uma série de apologética. Então é importante dizer o que é apologética. Apologética é a defesa da fé. Então, eu vejo muita necessidade de que nós católicos, a gente conheça a nossa fé, para que a gente defenda a nossa fé e a gente acredite mais ainda naquilo que a gente crê, diante de um mundo muito pluralizado, diante de um mundo que tem muitas religiões, diante de um mundo que tem muitas ideologias, diante de um mundo que tem muitos pensamentos, muitas correntes de pensamentos que vão contrários à nossa fé. Então a gente precisa conhecer bem a nossa fé para defender a nossa fé diante de tantas ondas que a gente vê por aí afora, né? Então a apologética ela serve para isso, defesa da fé, tá? Os outros vídeos que eu fiz dessa série de apologética estão disponíveis no meu canal no YouTube. Então se você for lá no YouTube e botar seminarista Christian Davidson, apologética, alguma coisa assim, vocês vão encontrar. Acho que só tem o do Christian Davidson no YouTube, não tem, esse nome é meio difícil de achar. Mas se botar lá, você vai encontrar seminarista Christian Davidson, apologética. Se tem lá uma playlist só de apologética, tem outra playlist só de pregações, tem outra playlist de um retiro espiritual que eu fiz nesse período de pandemia. E tá lá tudo no YouTube se você quiser acompanhar as outras. Eu fiz sobre a questão das imagens, eu fiz sobre a questão dos santos, e também essa live ao final vai para o YouTube também, tá? Então se você quiser depois assistir novamente, vai estar lá disponível no YouTube, provavelmente hoje à noite ou amanhã. Eu passei, quem me acompanha percebeu que eu passei um bom tempo sem fazer novas lives,
Passei um bom tempo sem gravar novos vídeos, como eu estava fazendo, por um motivo muito simples. O seminário ele consome muito do nosso tempo aqui. Então a gente tem muito estudo, a gente tem muitas obrigações, a gente tem uma agenda extremamente preenchida. Então é muito difícil a gente parar para preparar uma pregação, preparar uma formação para fazer isso em uma live. Por mais que eu goste, por mais que eu queira fazer isso, é muito difícil encontrar esse tempo para conseguir fazer isso. Então, durante o período letivo de estudos, eu evito estar aceitando lives, ou inclusive a equipe formativa aqui do seminário me aconselhou a só fazer durante as férias. Eu fiz essa porque eu estava com muita vontade de fazer essa live, eu estava já com o conteúdo já quase preparado, então eu quis fazer aqui, tá certo? Então vamos iniciar a nossa meditação, nosso estudo a respeito da Virgem Maria, tá? Então, primeiro, a problemática, né, que a gente chama. Central dessa live, do que a gente vai trabalhar hoje, é por que as pessoas desprezam, rejeitam ou reduzem a Virgem Maria como se ela fosse uma mulher qualquer. Isso me incomoda muito, porque eu, como católico, como filho de Maria, como filho de Deus, como uma pessoa que está na igreja buscando Jesus Cristo, e em Jesus Cristo eu encontro uma necessidade de me aproximar da Virgem Maria, né? Eu me incomodo muito quando eu ouço uma pessoa dizendo que Maria era uma mulher qualquer, porque ela não é, né? Então eu me incomodo absurdamente. E eu trouxe aqui alguns exemplos do que eu já ouvi e já vi que falam por aí sobre a Virgem Maria, sobre Nossa Senhora. Primeiro, tem protestantes que dizem que se Maria não tivesse aceitado, Deus escolheria qualquer mulher para ser a mãe de Deus. Isso é um absurdo. A segunda coisa que eu vi que me incomodou bastante foi um meme que eu vi na internet, de que a foto era o rosto da Virgem Maria com um corpo de galinha. E embaixo estava escrito Ave Maria, dizendo que ela era uma ave. Isso eu fiquei muito chocado. Dizem que Maria foi mãe de Jesus, mas ela não é mãe de Deus. Isso é uma heresia antiga da igreja, mas até hoje tem pessoas que falam, até hoje tem pessoas que acham absurdo a gente dizer que Maria é mãe de Deus. Outra coisa que dizem é que Maria não é medianeira, ela não é intercessora, ela não contribui em nada para a nossa salvação, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho mais de teologia, de mariologia, a gente vai percebendo que isso não é verdade. Dizem que Maria não é rainha, né? Já vi protestantes dizerem que Maria não é rainha. Também acusam os católicos de adorarem ou engrandecerem Maria, como se ela não merecesse um louvor, né? De fato, nós católicos não adoramos Maria. A gente engrandece Maria, a gente louva Maria, a gente venera Maria, justamente porque ela diz lá em Lucas 1,48, eis que todas as gerações proclamarão que sou bem-aventurada. Então é isso que a gente faz, a gente somos uma geração, proclamamos Maria como bem-aventurada. E esse bem-aventurado, o que é? Bem-aventurado é aquela que recebeu graças de Deus, que é feliz por sua união com Deus. Isso é uma pessoa bem-aventurada, que ela é bendita, ela é cheia de virtudes, ela é cheia de união com Deus, e isso traz uma felicidade. Ela é alegre, ela é feliz, porque ela é totalmente livre nas mãos de Deus. Então a gente proclama isso nela. Tá? Outra coisa que dizem, que me incomoda, que Maria não foi virgem. Até dizem, não, biblicamente Maria é virgem antes de receber Jesus. Depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida conjugal normal, com São José, né? O que não é verdade. E a gente vai ver isso hoje. Dizem também que Maria teve outros filhos com São José depois, como lá na Bíblia tem dizendo Jesus e os seus irmãos. O que não é verdade, porque esses irmãos, eles têm, biblicamente, eles têm nome de mãe, têm nome de pai, né? E a palavra irmãos, no grego e no hebraico antigo, significa parentes, primos, tios, parentes em geral. Então, biblicamente e fazendo um estudo linguístico, a gente percebe que esses irmãos, eles não foram irmãos de Jesus, não foram filhos de Maria, certo? Pois bem, entre outras falácias e acusações, essas coisas não passam
de uma simples e pura ignorância. Então, tudo isso que eu falei aqui agora são coisas que acusam a respeito de Nossa Senhora, mas são apenas ignorância. Eles não sabem, eles não conhecem. Então, nós como católicos devemos conhecer e mostrar a verdade. Ou nem que a gente não mostre, apenas que a gente tenha convicção e a gente viva a verdade da nossa fé. Então, o que eu irei fazer hoje aqui, que a gente irá meditar hoje, é uma explicação do porquê que Maria é tão importante para nós católicos, né? E defender a nossa fé daquilo que nós acreditamos. Primeiramente, e aí eu já vou, se tiver com o seu caderninho, já vá anotando. Primeiramente, eu quero trazer aqui princípios, né? Princípios. O que são princípios? São verdades, leis indiscutíveis que qualquer pessoa pode olhar e falar, isso é verdade. Por exemplo, vou criar aqui um exemplo. Pedro é homem. Pedro é homem? Sim, Pedro é homem. Homem é mortal. Todo homem é mortal? Sim, todo homem é mortal. Logo, Pedro é mortal. Pedro é mortal. Então, isso é um princípio. Isso é uma regrinha lógica que a gente chama de silogismo, que é uma verdade indiscutível, né? Então eu vou trazer aqui alguns princípios, algumas coisas que vocês vão dizer para mim que se vocês concordam. E aí quem quiser digitar, digita aí, concordo ou discordo, tá? Fique à vontade. Então o primeiro princípio é coisa de raciocínio. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Princípio. Se você discorda que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, fale aí e explique por que você discorda, tá? Segundo princípio, Deus é totalmente onipotente e não precisa de nenhum ser humano para fazer nada. Inclusive, se fazer homem, ele não precisava de Maria. Não precisou, não precisava, né? Deus não precisa, ele é onipotente, ele tudo pode. Se ele quiser, se fazer homem, ele faz assim, ele vem aqui, se encarna, não precisava de Maria. Isso é um princípio. Outro princípio, Deus é totalmente perfeito. E mesmo sendo homem, ele continuou sendo perfeito. Ele não experimentou a corrupção do pecado. Ele, mesmo quando homem, habitava nele toda a divindade e toda a perfeição. Então, se você discorda disso, explique suas razões por que você discorda. Certo? Um quarto princípio. Se uma pessoa em pecado não pode se apresentar diante de Deus, foi o caso de Moisés, né, na Bíblia, foi o caso de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso depois que contraíram o pecado. Então, biblicamente, uma pessoa, por estar em pecado, ela não pode se apresentar diante de Deus. Então, Deus também não pode ser gerado no ventre de uma pessoa que esteja em pecado, concorda? Se uma pessoa está em pecado, não pode estar diante de Deus. Inclusive na igreja, nós católicos sabemos, se você está em pecado mortal, você não pode comungar Deus, né? Então Deus, ele não pode habitar dentro de uma pessoa que está em pecado ou que tem o pecado original, né? Pois bem, quinto princípio, todos os homens possuem liberdade dada por Deus, todos os homens são livres. E essa liberdade aqui a gente vai ver em Maria, né? Porque o sim dela foi em sua liberdade. Sexto princípio, é uma evidência que o Salvador do mundo, Deus, nosso Rei, receba de nós toda a adoração e louvor. E sua mãe, que é responsável por gerá-lo, né, receba toda a honra. Então Deus, nosso Salvador, merece todo louvor e adoração. A mãe de Deus merece ser honrada, porque é mãe do Salvador. Se você discorda disso, me explique por que você discorda. Eu não entendo, tá? Sétimo princípio. Aí presta atenção. É evidente que todo rei possui um reino. Se um rei não tiver um reino, ele não é rei. Estou falando não só do reinado de Deus, estou falando de um rei, qualquer rei. Ele precisa de um reino para ele ser rei, né? Da mesma forma, esse rei só recebeu um título de seu reinado pela figura materna ou paterna. Ele só é rei porque antes dele teve outro rei e outra rainha, que depois se morreram, deram um título de rei para ele para continuar essa linhagem de família real, né? Então isso é indiscutível. Então, tá? Princípio.
Oitavo princípio. Ao servir a um rei, nós, como servos de um rei, se nós formos súditos de um rei, automaticamente nós também somos súditos servos da rainha. Esse é um princípio. Não é possível você viver num mundo, num país, numa nação, em que tem um rei, tem uma rainha e você só servir ao rei. Se você habita naquele país, naquela nação, você é servo do rei e servo da rainha, súdito, cidadão, etc. Certo? Nono princípio. Uma mãe criar um filho, aqui preste atenção, e ocasionalmente, sem querer, esse filho salvar o povo, salvar o mundo, né? A mãe, ela é louvada por ser mãe de um salvador, certo? Então a mãe, ela gera um filho e depois esse filho cresce, né? Vai crescendo, se desenvolvendo e ele faz algo grandioso. Então essa mãe, ela tem uma certa honra, um privilégio, né? Porém, essa mãe não sabia que esse filho ia ser um salvador. Ela gerou um filho, como ela pode ter gerado outros e outros e outros. Agora, se essa mãe recebeu o convite, um chamado para ser mãe de um filho, que futuramente esse filho seria o Salvador, e ela poderia dizer não porque ela é livre, a gente viu lá outro princípio, né? Então essa mãe, ela recebe um mérito. Essa mãe, ela recebe um mérito por ter contribuído com a salvação. Porque é mais ou menos assim, olha, se você gerar filho tal, esse filho vai salvar o mundo. Você quer gerá-lo, ela tem o poder de escolha. Quero, não quero, quero, não quero. Se ela não gerar, o mundo não será salvo. Se ela gerar, o mundo será salvo. Então ela vai lá e aceita. Eu quero que o mundo seja salvo. Ela gera o filho salva o mundo. Essa mãe, ela tem um mérito. Não é o caso de uma mãe que gerou um filho e ocasionalmente esse filho, futuramente, sem a ajuda dessa mãe, ele foi lá e fez algo grandioso. Então Maria, ela recebeu o chamado para ser mãe de Jesus Cristo, sabendo que ele seria o Salvador do mundo, sabendo que ele seria o Messias. E ela disse sim, ela se fez escrava e se fez serva de Deus. Então ela tem um mérito por ter dito sim. Na sua liberdade, ela podia dizer não, ela tem um mérito por isso. E o 10º princípio, tá? Pense você, se você tem uma empresa e você quer uma pessoa para uma função determinada, uma função X, quem você colocaria para ocupar aquela função? Eu tenho absoluta certeza que você colocaria uma pessoa capacitada. Você, dentre várias pessoas, você escolheria uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa que tem ali certas virtudes, certos atributos, certas qualidades que possa desempenhar aquela função que você quer, que você designou, né? Então, isso é um princípio. Nenhuma pessoa assume uma função assim por acaso, sobretudo quando é uma pessoa colocada, né? No caso de Deus e de Maria, Deus criou Maria e deu a ela todas as qualidades necessárias para ser mãe de Deus. Entende? Então, Maria, ela tinha uma predestinação. Desde a sua criação, ela já era predestinada a ser mãe de Jesus Cristo. E para ser mãe de Deus, precisa de muitas qualidades, muitas virtudes, muitos atributos. Isso é o que a gente vai ver, certo? Então eu falei todos esses princípios como uma maneira introdutória. Se você concorda com tudo isso que eu disse, então automaticamente, necessariamente, você precisa concordar com os dogmas marianos. Se você concorda com tudo isso que eu disse, necessariamente você precisa concordar com os dogmas da Igreja Católica. Se você diz, eu discordo disso, aí você mostra as razões, porque tudo que eu apresentei aqui são coisas evidentes, são coisas necessárias, são coisas que qualquer pessoa pode olhar e afirmar, isso é verdade, né? O que eu quero dizer com isso é que os dogmas da Igreja Católica, né, que às vezes as pessoas de fora, quem não conhece, que não estudou, né, que não tem essa proximidade, esse laço com a Igreja Católica, vai dizer que a Igreja Católica é uma igreja muito dogmática,
que não tem nada de científico, que não tem nada de estudo sério, que a gente pensa numa coisa e inventa qualquer coisa assim que não é bíblico, não tem fundamento para acreditar. E acredita como se fosse só porque a gente quer acreditar naquilo. E o que não é verdade. Na verdade, o que a Igreja Católica tem de mais sério são os seus dogmas. O que a Igreja Católica tem de mais seriedade, mais fundamentado, mais bem vivido, mais bem celebrado são os seus dogmas, porque é a fé indiscutível da Igreja. Tanto que os dogmas a gente fala que é uma verdade de fé católica, né? Mas essa verdade de fé católica ela pode ser explicada, pode ser demonstrada, pode ser apresentada de maneira a convencer qualquer pessoa que assuma que determinados princípios são de fato necessários à fé. Então, eu acho que eu introduzi bem aonde eu quero chegar, né? Então, a primeira coisa que eu quero tratar aqui é a respeito do dogma da Imaculada Conceição, certo? E aí eu peço que vocês botem aí nos comentários se você até agora as impressões que vocês estão tendo, para eu saber que vocês estão compreendendo bem aquilo que eu estou falando. Se vocês não estão entendendo, se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, pode falar aí nos comentários, tá certo? Então, o primeiro dogma, né, que eu quero tratar é o dogma da Imaculada Conceição. Então, como eu disse, para explicar esse dogma, a Igreja não acredita nele simplesmente porque ele é bonitinho, né? Porque a Igreja quis, né? Há uma razão para isso. E eu também acho importante dizer, né? Eu me apresentei no começo dizendo que eu sou seminarista do segundo ano de filosofia. Eu não estudei Mariologia no seminário. O que eu trago aqui são a respeito das minhas leituras, são a respeito daquilo que eu estudo, aquilo que eu gosto de estudar, né? E então, qualquer coisa que esteja fora dos trilhos, seja impreciso, se tiver algum outro seminarista, algum cara assistindo, também pode apontar e dizer isso estava diferente, não é bem assim, porque às vezes a gente pode acabar, por não ter o devido estudo, né, o devido preparo, falar alguma coisa que não seja exatamente aquilo que está nos documentos da Igreja. Mas, diante de todas as leituras que eu fiz, diante de todo o estudo, eu me sinto muito seguro para falar sobre esse tema, tá? Então, mas qualquer coisa é só falar depois no privado. Então, há uma razão para a gente acreditar no dogma da Imaculada Conceição, né? Então, a Igreja reconhece que o fato de Maria ser imaculada, ou seja, ela é preservada do pecado original, se deu ao fato de que Deus a preservou. O que eu vejo muita gente falando é que, às vezes, como se a gente tratasse Maria Imaculada como se ela fosse imaculada pelas próprias forças. Como se ela não pecasse porque não tivesse pecado original, porque ela era grandiosa, aquela coisa. De fato, ela não possui o pecado original e ela não peca porque Deus, quando criou, deu isso para ela. Deu essa capacidade para ela. Deu essa qualidade, deu essa característica especial. É um privilégio dela, porque desde toda a eternidade Deus sonhava com a salvação do mundo e Ele fez um plano de como Ele iria salvar o mundo. Ele iria salvar o mundo enviando seu Filho Jesus Cristo a esse mundo e enviando seu Filho por meio de uma mulher, que essa mulher é a mais perfeita das criaturas. Então, isso é o que a Igreja crê. Maria é a mais perfeita das criaturas. Deus fez Maria uma perfeição singular. Só ela possui essa perfeição, né? Em virtude de que Jesus Cristo, Deus, desça sobre ela e salve o mundo. Então, em virtude de Jesus Cristo, em virtude da missão de Maria, ela foi preservada do pecado original. Ela foi reservada, ela foi separada de toda a corrupção ao pecado, certo? Então, esse mistério de criar Maria perfeita, sem pecado, sem mancha, está apenas no querer de Deus. E depois eu vou destrinchar melhor o que eu estou querendo dizer, né? Foi a vontade de Deus que, ao criar a Virgem Maria como uma criatura, Ele a preservasse do pecado original. Então, Maria foi preservada por vontade de Deus, querer de Deus. Deus quis. E eu vou explicar por que Deus quis, certo? Lembra de um princípio que eu falei lá no começo?
né? Deus é onipotente e não precisa de Maria para se fazer homem. Então, a partir do momento que Deus se faz homem por meio de Maria, não precisando, necessariamente ele fez isso porque ele quis. Isso não é óbvio? Isso não é como se fosse um argumento meio que lógico, uma coisa assim simples que qualquer pessoa pode concordar? Então, Deus quis, ele não precisava, ele podia, ele fez, então ele quis fazer dessa maneira. Então, se ele quis fazer dessa maneira, vamos respeitar a vontade de Deus, né? Vamos simplesmente aceitar que Deus quis vir por meio de Maria. Então, Deus, sendo onipotente, quis ter Maria como mãe. Isso é muito profundo, porque Deus é o Criador do universo. Deus, ele é anterior a todo o universo. Deus, ele é anterior ao tempo, ele criou o tempo, ele criou tudo. E na sua obra de criação ele quis ter uma mãe. Quando ele criou, não, eu vou criar a figura materna, eu vou criar a maternidade, então eu vou querer também ter uma mãe para mim. Né? Isso é algo espetacular, digamos assim. Então a gente vê que Deus, ele é um Deus pessoal. Ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem um querer próprio. Ele podia vir ao mundo sem a ajuda de Maria. Então, querendo que essa mulher, que seria a mãe dele, tendo esse querer em criá-la, ele quis, olha só, ele quis que essa mulher, essa mãe, fosse perfeita, fosse preservada do pecado. Porque como é que a mãe de Deus seria uma pecadora? Minha gente, me diga. Como é que Deus iria escolher para si uma criatura imperfeita? Escolher para ter como mãe uma criatura imperfeita? E a gente vê, quando a gente vê a Santíssima Trindade, né, Maria, ela tem uma relação íntima com as três pessoas da Santíssima Trindade. Ela tem uma relação íntima com o Pai, porque o Pai, sendo Criador, ela é a filha predileta, ela é a criatura mais perfeita e santa e pura, né? Ela tem uma relação íntima com o Filho, porque ela é a mãe do Filho, né? E ela tem uma relação íntima com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo desposou Maria. Então ele se uniu a ela como se fosse um ato conjugal, ele gerou um filho por meio dela, de uma maneira miraculosa, de uma maneira espiritual, né? Realizou um milagre de gerar um filho dentro de uma virgem. Então, Maria, ela tem a relação de filha, a relação de mãe, a relação de esposa. Deus, sendo onipotente, querendo e podendo, ele iria criar para si uma filha, uma mãe, uma esposa que fosse pecadora, considerando, reconhecendo que o pecado é total afastamento de Deus, é a total recusa a Deus, eu recuso a Deus. A gente vê que quando Deus criou Adão e Eva pecaram. Se Deus não criasse nenhuma criatura totalmente perfeita que não tivesse pecado, a gente poderia colocar à prova, a gente poderia colocar em xeque, em questionamento a onipotência de Deus. Se Deus pode criar tudo perfeito, por que Ele não criou nada perfeito? Aí eu te pergunto, sem ser Maria, se não for Maria, o que tem de perfeito que Deus criou? Totalmente perfeito, que não exista corrupção, que não exista pecado, que não exista deterioramento no universo. Veja, qualquer pessoa nasce, cresce, morre, qualquer coisa, tudo passa, as árvores morrem, os planetas vêm a asteroides e destroem, né? Tudo passa. Na criação de Deus tudo passa, mas se não houvesse nada perfeito, por que a gente diria que Deus é onipotente? Então Deus, sendo onipotente, ele queria criar algo perfeito. Ele precisava criar algo perfeito, totalmente perfeito. E essa criação, essa criatura, foi a sua filha, a sua mãe e sua esposa em uma pessoa só, né? Que é a Virgem Maria, a Nossa Senhora, certo? Então, quais razões bíblicas nós temos para fazer essas afirmações? Então, vamos lá fazer uma interpretação bíblica. Por favor, né, se quiserem, mandem nos comentários até agora o que você está tendo de impressões, até agora o que você achou mais interessante, até agora
se está conseguindo acompanhar tudo certinho, não tenho pena de comentar nada não, viu gente? Então, vamos fazer aqui uma compreensão bíblica sobre a criação, tá? Então a gente vê na criação do mundo, lá em Gênesis 1 e 2, vemos que Deus cria em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, certo? Justamente nesse 7º dia, nós vemos que Deus tira da costela de Adão uma mulher, em que Adão fala lá em Gênesis 1, 23, carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Então a gente vê como se fosse ali um casamento, como se fosse uma união conjugal ali, duas pessoas se unindo, né? A mulher saindo da costela de Adão ali formando a união. Deus fala que não é bom que o homem fique só e criou essa mulher para ele, né? Então, no 7º dia, pense bem, 7º dia, dia do descanso. Se a gente ler atentamente, e aí precisa de muita atenção para pegar a Bíblia e encontrar essas questões na Bíblia. Se a gente ler atentamente o Evangelho de João, o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente vai perceber uma coisa muito interessante, perceber uma coisa extremamente interessante. Eu sempre tomo aqui água porque minha garganta vai ficando seca. Se eu não tomar água, daqui a pouco eu fico sem voz. Há uma sequência de dias. A gente vê no versículo 29, no versículo 35 e no versículo 43. Há uma sequência de dias que fala mais ou menos assim. No dia seguinte, aí no versículo 35. No dia seguinte, aí no versículo 43. No dia seguinte, aí depois, no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer no 3º dia. Né? Então, quando a gente conta o primeiro dia, aí no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, depois 3 dias, no 3º dia, no 7º dia, o que acontece lá em João 2? Um casamento. Isso eu acho sensacional. Eu amo Bíblia, eu amo ver essas coisas na Bíblia, eu acho isso sensacional. No 7º dia há um casamento. Aí, onde é que estão os noivos desse casamento? A Bíblia simplesmente não menciona. Os únicos personagens que têm o nome, que se explicitam diretamente quem são, Jesus e Maria. Olha que interessante. Né? No livro de Gênesis, Eva convenceu Adão a comer o fruto proibido. Em João, nesse casamento, Maria convenceu Jesus a multiplicar o vinho. Vocês estão pegando as coisas? Eva, fazendo Adão comer do fruto, deu ao mundo o pecado original. Maria, convencendo Jesus a multiplicar o vinho, revelou ao mundo que ele é o Salvador. Vocês estão vendo os sinais bíblicos, que às vezes a gente não compreende. Então percebemos que na criação Deus fez o homem e a mulher sem pecado original, né? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Eles não tinham pecado original. Na liberdade, neste livre-arbítrio, eles pecaram. E esse pecado atingiu a humanidade inteira. Né? Então, é necessário que Jesus e Maria, segundo essa lógica, não possuam o pecado original para que na liberdade deles, inclusive Maria foi livre ao aceitar Jesus, eles pudessem redimir o mundo. Eles pudessem salvar o mundo. Né? É importante dizer que quem salva é Deus. Né? Deus opera. Deus tem a operação de ir lá com seu poder e salvar. Maria, ela coopera. Ela foi uma colaboradora. Porque na liberdade dela, ela quis dizer o sim. Ela podia dizer não, mas ela disse sim. Então ela tem um mérito. Lembra daquele princípio?
Ela, podendo dizer não, disse sim. Então ela possui um mérito, ela tem uma cooperação. A igreja diz que ela é uma corredentora. Ela não salva, mas ela colaborou com o Salvador, na liberdade dela. Então ela tem mérito, certo? Então, a isso nós afirmamos o que São Luís Maria de Montfort fala no Tratado da Verdadeira Devoção, que diz que por uma mulher veio o pecado ao mundo, e por uma mulher veio a salvação ao mundo. Por meio de Eva, o pecado habitou no mundo. Por meio de Maria, o mundo foi salvo. Então, nos atentemos também o que diz Jesus, né? Neste mesmo casamento, ainda sobre a questão do casamento. Ele diz, mulher. Quando ela fala, Jesus, não vê que eles não tem mais vinho, ele fala, mulher. O que isso tem a ver conosco, né? Por que Jesus chama a sua mãe de mulher? Algumas pessoas poderiam ler e pensar, seria um desprezo, seria mostrando, não, aqui sou eu que mando, aqui eu sou o bambambam, como se Jesus fosse ter esse tipo de sentimento. A gente vê na Bíblia que Jesus era manso e humilde de coração. Então Jesus, ele nunca, mas nunca desprezaria ou rebaixaria sua mãe. Até porque ele é criador do mandamento que diz honrar pai e mãe. Então, né? Então, ele nunca desprezaria ou destrataria sua mãe. Quando Jesus fala mulher, em João 2, no casamento, nas bodas de Caná, ele está fazendo menção, na verdade ele está confirmando o que havia lá em Gênesis também, um pouco mais adiante até esse momento que a gente viu. A gente viu até Gênesis 23, 2 em 3. Seria quando Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher. Deus fala isso para a serpente. Né? Então, Jesus, quando ele chama Maria de mulher, ele está confirmando aquilo que há em Gênesis. Essa inimizade que fala Gênesis é uma total diferença, é uma total oposição entre Maria, entre a mulher e a serpente. A serpente é sinal do pecado, a serpente é sinal do Satanás, daquele que rejeitou a Deus, daquele que não quer Deus. Então essa inimizade é uma total oposição de uma pessoa que é toda de Deus, de uma pessoa que nunca rejeitou a Deus, nem nunca rejeitaria. Entende? Essa inimizade entre a mulher e a serpente, entre aquela que é toda de Deus e aquela serpente que rejeitou a Deus. Então, são contrários. Maria não tem nada em comum com a serpente. Maria não tem nada em comum com o pecado. Ela nunca nem poderia nem mesmo ter contraído o pecado. Então, a gente faz essa meditação de João, das bodas de Caná, de mulher, né? E também de Gênesis. Agora a gente vai para uma outra meditação, isso para explicar o dogma da Imaculada Conceição. Essa segunda meditação é a respeito de Lucas 1, tá? Que quando a gente vai explicar o dogma da Imaculada Conceição, a gente usa bem mais esse capítulo 1 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que é quando o anjo chega até Maria e fala, cheia de graça. Nesse cheia de graça está explicado o dogma da Imaculada Conceição, não precisaria falar mais nada. Ela é cheia de graça é uma pessoa que não tem nada que não seja graça, tudo nela é graça. Então, se tudo é graça, nada é pecado, logo ela é imaculada. Então, não precisaria nem explicar, mas vamos meditar um pouco mais, aprofundar sobre essa questão. No versículo 28, o anjo é enviado a uma virgem. Ao chegar lá, ele diz, Ave cheia de graça. Ou poderíamos dizer também, alegra-te cheia de graça. Ou então, salve cheia de graça. Esse ave é uma saudação, tá? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha o que o anjo enviado do céu fala para Maria. Cheia de graça, o Senhor é contigo.
Então, todo o mistério está contido nessa saudação angélica. O céu, o paraíso, os anjos saúdam Maria como a cheia de graça. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, está com ela, é do lado dela. Confia nela, escolheu ela, né? Deus derramou sobre ela toda a graça até ela ficar completamente cheia. Quando a gente vai ver a tradução do grego, é como se essa palavra cheia de graça, o sentido transliteral bem correto seria preenchida. Nela foi colocada toda a graça. Tudo nela é graça. Ela esborra, sabe, graça. Ela foi totalmente preenchida pela graça de Deus. Nela não há espaço nenhum para inclinação ao pecado. Não há espaço para o pecado. Ela é totalmente diferente do pecado. Ela foi criada por Deus, ela foi salva por Deus, ela foi preservada por Deus. Então, o anjo que vem do céu, ele reconhece isso nela. E ele é um enviado de Deus para saudá-la desta maneira. Então, a gente pode afirmar sem medo que ela é imaculada. Porque se o céu chama ela de imaculada, então nós também temos que dizer. Imaculada, santa, toda cheia de graça, toda de Deus. Essa é a Virgem Maria. Ao chegar em Isabel, ao visitar Isabel, sua parenta, tem um detalhe interessante, porque Isabel ela ficou cheia do Espírito Santo somente ao ouvir a saudação de Maria. Ao ouvir a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo e a criança estremeceu no ventre dela, saltitou de alegria, somente ao ouvir que Maria chegou. E eu costumo brincar dizendo que se Maria só deu o oi, né? Somente a saudação de Maria. Imagina se ela tivesse dito, receba o Espírito Santo. Aí que ela ia. Então, somente ao ouvir a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha, alguém poderia me explicar o significado disso? Maria é bendita entre todas as mulheres. Isso é bíblico, Lucas 1,42. Alguém poderia simplesmente me explicar? Porque eu acho impressionante às vezes que em certas igrejas protestantes não se lê nada a respeito de Maria, mas se lê a respeito de Ruth, Judite, Esther, etc., outras mulheres bíblicas. Entende? É como se os protestantes meio que saltassem, pulassem de Maria. Não precisa não. E não há atenção para outras mulheres bíblicas. Maria é bendita entre todas as mulheres. Isso foi uma mulher cheia do Espírito Santo que falou isso. Estava grávida de um profeta. Foi João Batista, né? E também, quando a gente vê na Bíblia, isso é também uma comprovação bíblica. Gênesis, quando fala, por inimizade entre ti e a mulher, vai ter gente que vai dizer, não, essa mulher não é Maria, é qualquer outra mulher, mas Maria não é. Também lá em Apocalipse 12, a mulher revestida do sol, vai ter gente que vai dizer, não é Maria não, é qualquer outra mulher, mas Maria não é não. Mas Isabel exclama cheia do Espírito Santo, Maria é bendita entre todas as mulheres, então não há outra mulher virtuosa que não se tenha espelhado em Maria. Quando o Gênesis vai falar da mulher, é sobre Maria que está falando. Quando o Apocalipse vai falar da mulher, é sobre Maria que está falando. Quando Isaías 7,14 vai dizer a Virgem conceberá darás um fruto, é a Virgem Maria que está falando. Então, quando o Cântico dos Cânticos está falando coisas belíssimas a respeito da esposa e do esposo, aquela mulher virtuosa que fala no Cântico dos Cânticos, é Maria que está se referindo. Entende? Ela é bendita entre todas as mulheres, não tem outra mulher que seja comparada a ela. Tá? Então, Isabel também vai dizer depois, como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Lucas 1,44. Então, ao dizer isso, Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece a maternidade divinal de Maria. Ela é mãe do Senhor. Então, eu pergunto, convém a mãe do Senhor
ser uma pecadora ou uma mulher qualquer? Convém isso? Isto não convém. Como eu já demonstrei com outros argumentos, a mãe de Deus é preciso que seja uma mulher totalmente santa, perfeita, pura e imaculada. Então, lembremos do que já foi dito. Eu já disse, Deus não precisou de Maria. Ele a criou, destinou para ela uma maternidade. Deus quis ter uma mãe. E sendo onipotente, Ele quis ter para si uma mãe perfeitíssima, puríssima, castíssima, dotada de todas as virtudes. E aí, para explicar, fechar com chave de ouro a questão da Imaculada Conceição, né? Se você tiver com seu caderninho, você anote aí. Deus quis, primeira coisa, Deus quis. Segunda coisa, isto convém a Deus, que a mãe dele seja perfeita, santa e imaculada. Deus pode. Tá? 3 coisas. Deus quis, isto convém, e Deus pode porque Ele é onipotente. Se Deus quis, se isto convém e se Deus pode, logo, portanto, consequentemente, Deus fez. Deus quis, isto convém, Deus pode, portanto, consequentemente, Deus fez. Então, eu acho que está mais do que provado e demonstrado que a Virgem Maria é de fato imaculada, preservada de todo pecado original, destinada a ser a mãe de Deus desde toda a eternidade, pela vontade de Deus, por amor, porque Deus quis. Porque Deus quis, isto convém e Deus pode. Né? Então, é totalmente bíblico, tá? Exaltar a Virgem Santíssima, como a gente vê lá em Lucas 1, 48 e 49, que ela diz: todas as gerações proclamarão que sou bem-aventurada, que sou santa, que sou feliz, que sou aquela amiga de Deus, né? A bem-aventurada é aquela preenchida de amor de Deus, unida a Deus. Todas as gerações proclamarão que sou bem-aventurada, porque aquele que é poderoso, aquele que é onipotente, aquele que tudo pode, fez em mim grandes coisas, fez em mim coisas grandiosas. Então, Deus, aquele que é poderoso, aquele que quis, viu que isto convinha, fez grandes coisas em Maria. Deus quis, isto convém, Deus pode, portanto, consequentemente, logo, Deus fez em Maria coisas grandiosas. Então, podemos proclamar durante todas as gerações que ela é bem-aventurada. Ela é totalmente santa. Amém? Então, aqui está demonstrado o dogma da Imaculada Conceição, tá certo? Então, pessoal, vendo que houve o atraso, né, que era para começar às 8 horas, tivemos um probleminha, a gente começou 8h20 mais ou menos. Eu dei toda a demonstração a respeito do dogma da Imaculada Conceição. Eu vou encerrar essa live por aqui. No próximo sábado, no mesmo horário, às 20 horas, a gente continua com os outros dogmas. Tá? Eu vou tentar trazer em uma mesma live os 3 dogmas. Se não der, fica para o próximo sábado e a gente vai mantendo essa live de apologética. Eu já estou com o conteúdo todo pronto, então não vou ocupar meu tempo com o estudo do seminário, com essa preparação desse material sobre os dogmas marianos. Né? Tudo bem fundamentado, eu estudei bastante para preparar e, como vocês viram na forma que eu demonstrei aqui o dogma da Imaculada Conceição, também os outros estão muito bem demonstrados, apresentados. Tenho certeza que será muito proveitoso para enriquecer a nossa fé, enriquecer nosso conhecimento a respeito daquilo que a gente crê, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente vive. Tá certo? Eu vou salvar essa live e vou postar no YouTube. Quem tem meu WhatsApp, depois eu vou mandar no WhatsApp, vou também publicar na minha rede social, no meu Instagram. Quem não me segue no meu Instagram, é só pesquisar Christian Davidson, seminarista Christian Davidson. Vocês acham lá facinho. E próximo sábado, às 20 horas, a gente vai dar continuidade a esta live, tá? O próximo dogma que eu vou tratar é a virgindade perpétua. Por que Maria é virgem antes, durante e depois do parto? Como é que a gente pode demonstrar isso? E com certeza acredito que vai dar tempo
de talvez avançar para mais um dogma e outros dogmas, tá certo? Então, grande abraço, obrigado a você que acompanhou desde o começo. Me desculpe pelo atraso que teve, não esperava que ia ter esse problema, acho que foi um problema da internet, não sei, mas eu consegui entrar, mas quando eu entrava a Cris ficava travada. Quando ela entrava, ou ela estava sozinha, ela funcionava e eu não conseguia ver nada. Então foi bem complicado, mas a gente viu que foi melhor eu fazer assim sozinho. Infelizmente não fiz com a Cris, gostaria muito porque fica bem dinâmico, eu gosto da Cris, a gente se dá muito bem e seria muito bom que a gente estivesse fazendo juntos essa live. Mas não foi possível, mas graças a Deus deu tudo certo. Tenho certeza que você aproveitou bastante, se você escreveu, se você foi acompanhando toda a argumentação que eu fui trazendo, tenho certeza que foi muito proveitoso para você, né? E para mim também, porque eu tive que estudar e preparar, então eu também me enriqueci estudando esse material, esse conteúdo, né? Descobri coisas que eu não sabia e para mim é uma alegria poder passar os meus estudos para vocês. Bom, tá certo? Então, fique à vontade depois se você quiser me chamar no privado lá no meu Instagram, Christian Davidson. Também se inscreva no meu canal no YouTube, só pesquisar Seminarista Christian Davidson. Tem outras lives sobre apologética e outras formações, outras pregações lá também, tá certo? Vamos rezar só uma Ave Maria para finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijão, fica com Deus. Até próximo sábado, 20 horas, tá certo? Abraço, tchau, tchau.